Existem 5 técnicas de design que os melhores apps do mundo usam e que 90% dos apps feitos com vibe coding ignoram completamente. A IA não aplica nenhuma delas sozinha, mas hoje eu vou te mostrar 5 com antes e depois para você parar de criar aplicativo com cara de amador. E no final eu vou te entregar um prompt para você utilizar as 5 técnicas dentro do teu aplicativo. Lembrando também que as vagas estão abertas para a Product Builders Academy, onde eu te ensino a construir o seu próprio app do zero até a publicação, usando diversas técnicas de design para que ele fique com uma cara muito mais profissional. Bom, para a gente começar, eu preciso falar de onde que vem essas técnicas. Ela vem de um livro muito famoso que se chama Laws of UX, e eu estou aqui no site deles, que é o lawsofux.com, e esse livro fala que as leis da experiência do usuário, que a gente conhece por UX, são uma coleção de boas práticas que os designers podem considerar ao construir interfaces de usuário. Então aqui tem diversas técnicas, inclusive muito mais das 5 que eu vou mostrar aqui nesse vídeo, então eu recomendo que você, caso queira criar aplicativos que se sobressaem com um design mais moderno, mais elegante, mais fácil de ser utilizado, recomendo que você dê uma olhada em todas elas. Bom, vamos começar então pela primeira técnica que eu quero mostrar para você, que é a lei de fits. A lei de fits, ela fala que o tempo necessário para adquirir um alvo, para acertar um alvo, é uma função da distância e do tamanho do alvo. Dando um exemplo para ficar mais claro, é como se quanto maior for alguma coisa, mais fácil será de clicar nessa coisa. Isso é muito óbvio, mas é algo que é fácil de você passar despercebido durante a construção de um app. E não só maior, tá? Quanto mais fácil tiver posicionado aquele elemento, isso também conta bastante. Vamos fazer um teste aqui, ó. Eu vou ter que acertar algumas bolinhas que vão aparecer aqui na tela e vamos ver quanto tempo eu levo para acertar as pequenas, as médias e as grandes. Então vamos lá. Então olha só que interessante, eu levei 1931 milissegundos para acertar as pequenas, 1518 milissegundos para acertar as médias e 1386 milissegundos para acertar as bolinhas grandes. Então isso comprova que é muito mais fácil, obviamente, a gente acertar os pontos maiores. Mas Arthur, como que a gente encaixa isso num design de um app, de fato, né? Porque isso aqui parece muito abstrato ainda. Bom, foi por isso que eu criei essa paginazinha aqui para te mostrar esse exemplo na prática. Então assim, tem diversas formas da gente aplicar isso de fato num app. Mas eu quis trazer aqui a lei de fits, que basicamente pode ser traduzida como um alvo fácil, dentro desse exemplo de compra de um e-commerce, por exemplo. Nesse e-commerce aqui, o que está acontecendo? A gente tem um produto, o preço, e o botão de comprar ele está aqui em cima. Pelo fato de ele estar aqui em cima, a gente já tem um posicionamento meio difícil, né, do polegar chegar nele. Então a gente tem que levar o dedo lá para cima para apertar nesse botão que não é nem tão grande, fica mais difícil para o usuário. Agora imagina se a gente corrige a posição dele e traz esse botão para ficar flutuando aqui embaixo, um botão bem maior, onde a gente pode apertar o dedo, clica em comprar e resolve esse problema de ter um botão lá no topo que não está muito bem posicionado. Então, essa é uma aplicação da lei de fits na prática, levando o nosso botão de comprar para uma posição muito mais assertiva. Bom, a segunda técnica de design é a lei de Hick. A lei de Hick fala que o tempo necessário para tomar uma decisão aumenta com o número e a complexidade das opções. Então, mais um exemplo aqui para você. A gente vai ter diversas palavrinhas aqui e eu vou ter que acertar onde essas palavras estão posicionadas. E conforme eu vou acertando, mais palavras vão surgindo. Então, olha só, vamos começar. Tenho que acertar cerceta, já achei. Agora violeta, violeta tá aqui. Agora coral, coral tá aqui. Deu sorte que tá na cor certa. Rubi tá aqui. Então, olha só, quando eu tive 4 opções, eu demorei 2.300 milissegundos, com 8 opções 3.100 milissegundos, com 16 opções 3.400 milissegundos e com 24 opções 3.800 milissegundos. Então isso mostra que encontrar uma palavra entre 4 opções é fácil. Agora tenta com 24 opções, cada uma impressa numa cor errada. Essa hesitação é o que a gente sente na famosa lei de Hick. Vamos ver isso na prática? Olha só, eu trouxe aqui mais um exemplo. Dessa vez a gente tem um cardápio, certo, de um restaurante. E vamos tentar escolher aqui o que a gente vai comer, por exemplo. Então vamos lá.
Tem brusqueta, tem carpaccio, tem ceviche, tem salada Caesar, e o tempo tá contando aqui, ó. Tem risoto de fungo nos pratos principais, tem salmão grelhado, tá por 78, tem o fileto, tem fettuccine, tem picanha, tem frango, tem sobremesa. Sobremesa eu não vou nem ver agora. Cara, sei lá, tem tanta opção. Ah, vou pegar essa picanha aqui na brasa, né? Acho que tá bom, vem com farofa, vinagrete e arroz, beleza. Vou escolher essa opção aqui. Então, olha só, tomamos 26 segundos para poder escolher essa opção. Agora, imagina se o restaurante tivesse inserido as 3 melhores recomendações do chefe. Então, vamos dar esse exemplo? Olha só. Aqui a gente tem 3 opções recomendadas pelo chefe. Tem risoto de fungo, salmão grelhado e fileto. Ah, eu vou comer um salmãozinho, né? R$78, molho de maracujá. Beleza, vou nele aqui. Então, eu escolhi em 9 segundos. Foram 16 segundos mais rápido que no completo. E aí a pessoa tem a opção, é claro, de ver o cardápio completo se ela quiser. Mas isso aqui a gente já facilita demais para a pessoa escolher de uma forma mais assertiva, mais rápida e tomando menos decisões. É claro que no exemplo de um restaurante, a pessoa vai querer olhar todos os pratos. Mas se você coloca, por exemplo, 9 opções de assinatura do teu app, você acha que isso vai ser mais fácil ou mais difícil para o cliente escolher? Você poderia colocar no máximo 2, ali estourando 3, facilitaria muito mais para o teu cliente. Lembrando que se você quiser ter acesso ao prompt que vai analisar as telas do seu app e ver se ele está usando todas essas técnicas, o prompt está lá no meu Substack, é só você tocar no segundo link da descrição e copiar para utilizar. Bom, vamos para a próxima técnica então que eu quero te mostrar hoje, que é a lei de Miller. E a lei de Miller, ela fala que em média, uma pessoa consegue manter apenas 7, mas mais ou menos uns 2 itens na sua memória de trabalho. Então não vai achar que a pessoa vai guardar 7. Não, leva como um número máximo, tá? O 7, não como regra. Tenta simplificar o máximo possível. Ou seja, o que é que isso significa na prática? Quando a gente lida com grandes volumes de dados, a gente precisa dividir eles ou agrupá-los de forma que façam sentido para o usuário. Então exibir blocos de texto sem forma é a pior coisa que você pode fazer. É como tentar encontrar uma agulha num palheiro. Por exemplo, aqui tem diversos números, está tudo muito embaralhado, é complicado a gente entender isso daqui. Então vamos deixar isso mais legível. Está em português, por isso que está errado aqui, mas se eu voltar para o inglês aqui, ó, ele mostra aqui, ó, raw versus readable. Raw é como se fosse cru, bruto, alguma coisa sem uma formatação. E readable é como a gente vai ver nesse momento como que seria o correto a se fazer. Olha só. Ele separa todos os números aqui de forma que fique muito mais fácil da gente conseguir captar. Você vê que aqui tem 3 números, 4 números. Fica tudo separadinho e muito mais fácil da gente ler e identificar o que é que está acontecendo aqui. Um outro exemplo do que a gente poderia fazer utilizando a lei de Miller é, por exemplo, aqui nesse cadastro, onde a pessoa tem que inserir nome, sobrenome, e-mail, telefone, empresa, cargo, CNPJ, sabe? Muita coisa de uma vez só. Então a gente poderia simplesmente dividir isso aqui em etapas. Então fica muito mais fácil, mais amigável para o usuário. Então eu coloco aqui 4 dados, depois eu avanço para o próximo, insiro mais 4 e no final eu finalizo com mais 4. Então mais uma forma da gente fazer essa divisão usando aí a lei de Miller. Bom, a quarta técnica que eu quero te mostrar é o limiar de Doherty. O que isso significa? Que a produtividade aumenta consideravelmente quando um computador e os seus usuários interagem em um ritmo menor do que 400 milissegundos, que garante que nenhum dos dois precise esperar pelo outro. Ou seja, o que isso significa? Quando a gente tem uma ação ou uma animação acontecendo abaixo dos 400 milissegundos, as interações parecem instantâneas. Acima disso, você percebe, parece que fica meio duro, meio engessado, meio lento, meio devagar, e você começa a se perguntar se alguma coisa quebrou. Então, por exemplo, vamos salvar esse dado aqui que é instantâneo. Toquei em salvar, já apareceu feito, maravilha, show de bola. Agora eu vou tocar em salvar aqui nesse limiar abaixo dos 400 milissegundos, toquei, carregou um pouquinho, salvou, beleza. Agora, se eu tocar em salvar aqui, ó, isso aqui está demorando demais, 2000 milissegundos agora que ele carregou. A gente sente a diferença de fato, né? Trazendo para um exemplo um pouco mais claro, a gente tem aqui essas tarefas que a gente precisa marcar como concluídas. Então, se eu marcar como concluída aqui nesse modo lento, imagina que o teu app ele vai precisar mandar essa informação para o teu banco de dados, o teu banco de dados vai precisar salvar para depois retornar essa informação para o front mostrar para o teu usuário que salvou. Se a gente faz isso, ó, a gente toca em salvar, olha a demora, 1, 2, salvou agora. Então beleza, funcionou, mas parece que deu alguma coisa errada. Ó. Vou tocar de novo, salvar essa, pô, nada aconteceu, agora salvou, agora que salvou a outra, entendeu? Então, quando a gente utiliza essa velocidade percebida, né, que a gente aprende com o limiar de Doherty, a gente vem no modo rápido aqui,
a gente não precisa que a informação chegue no banco de dados para a gente mostrar no front que aquela informação foi salva. Se eu toco aqui, ele salvou na mesma hora, eu já trouxe aqui para baixo e a gente tem as informações prontinhas, ó. Mesmo que não tenha sido salvo no banco ainda. A gente pode deixar para salvar com mais paciência, com o tempo necessário no banco, mas a gente já mostra para o usuário que o resultado foi de sucesso, que deu certo, que o nosso app é rápido, que nada deu errado. Claro, se alguma coisa acontecer, você pode mostrar um pop-up de que não foi possível salvar as alterações depois de um tempo, não tem problema. Mas a velocidade percebida do teu usuário, ela é essencial para o teu app passar essa sensação de que ele funciona e funciona muito bem. Então vamos para a última técnica de design que eu quero te mostrar hoje, que é a lei de Postel, que fala o seguinte: seja liberal no que você aceita e conservador no que você envia. Esse princípio, originalmente presente no RFC, que é uma série de documentos que mostram como a internet deveria funcionar, ele aplica-se perfeitamente ao design de interfaces, porque as entradas que a gente deve aceitar, ou seja, os dados que a gente recebe do usuário, que são usuários humanos, né, complexos, pelo menos por enquanto ainda são humanos. O humano ele é bagunçado por padrão, ele vai digitar uma coisa errada, e o nosso trabalho como UX designer, como vibe coder, como AI builder, como design engineer, como você prefira chamar, é normalizar esses dados bagunçados que o humano vai trazer, transformando eles em saídas limpas. Então, por exemplo, aqui eu vou digitar uma data, ele está em inglês aqui, mas se eu digito, por exemplo, 12, aqui SEP, que é September em inglês, ele já traduziu aqui para mim, ó, sexta-feira, 12 de setembro de 2025. Então não precisei digitar mais nada. Se eu colocar aqui, sei lá, 2005, ele já mostrou aqui, segunda, 12 de setembro de 2005. Eu digitei de qualquer forma que ele já entendeu o que eu estava querendo falar nesse caso. Então, outro exemplo, agora traduzindo mais para o português, eu posso digitar aqui o número da forma que eu bem entender. Não preciso digitar o parênteses, depois o DDD, fechar o parênteses, colocar tracinho, nada disso. Eu digito aqui, sei lá, 11.999.9999 e ele já entendeu, já colocou o tracinho para mim, tá tudo certo. Se eu digito o CEP aqui, sei lá, vou digitar um CEP aleatório aqui, beleza, já buscou aqui, esse dado é fake, tá? A Avenida Paulista não é esse CEP. Mas só para exemplificar, já buscou, já tá mostrando pra gente, tá perfeito. Valor do empréstimo, por exemplo, sei lá, 10 mil reais. Eu não preciso digitar o R, o cifrão, colocar ponto, colocar vírgula, nada disso. Ele já entende pra mim. E a data desejada, vamos colocar aqui, sei lá, 10 do 12 de 2026, por exemplo. Ele já mostra para mim, eu não precisei digitar barra, nada disso, ele já trouxe para mim. Eu digitei sem pensar o formato e o app entendeu tudo. Então essa lei de Postel pode ser entendida como um input inteligente, né? Você pode ser flexível no que você aceita e rigoroso no que você envia. A partir disso, você vai enviar os dados formatados corretamente para o teu banco de dados. Mas mostrando no front-end, você vai permitir que o usuário digite frouxamente, né? E o sistema faça o trabalho pesado de formatar e validar em tempo real. Bom, então é isso. Essas foram as 5 técnicas que você pode utilizar para construir aplicativos mais fluidos, mais rápidos, mais inteligentes e com um design muito, muito melhor. Lembrando que se você quiser ter acesso ao prompt para aplicar todas essas 5 técnicas direto no seu app, ele está lá no meu Substack, toca no segundo link da descrição e copia para usar agora mesmo. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal e deixa também um comentário me falando se você já conhecia alguma dessas técnicas e se já está utilizando por aí. Fechado? Então é isso, a gente se vê numa próxima. Valeu, até lá!